Boa tarde, Irmãos e irmãs, nessa tarde linda, ensolarada, estamos aqui para fazer uma reflexão. Nos baseamos na Gênese. Nós vamos falar sobre os tempos que são chegados e a transição planetária. Nós utilizamos o livro A Gênese, esse livro aqui. Existem várias edições deles. Esse livro faz parte do Pentateuco Kardeciano e ele foi escrito há cerca de 152 anos. Então já faz um bom tempo que esse livro está disponível para nós. Quem sabe quantas encarnações a gente já teve acesso a esse livro. Muito bem. Lembrando então que se essa obra tem mais de 150 anos, nós podemos pensar que há mais de 150 anos que o Espírito de Verdade e demais espíritos amigos já vêm nos preparando para este momento, para o momento da transição planetária. Claro que a transição não iniciou agora, 2020. Ela se iniciou há algum tempo e vem nos mostrando sinais. Nós encontramos na Gênese, no capítulo 18, no item 1, a citação que eu vou ler aqui para vocês. Que são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Então, que sentido essas palavras proféticas dão para nós hoje? Nós já escutamos muito sobre previsão do final do mundo. Acredito que antes da gente nascer, nossos pais, nossos avós já ouviam falar sobre os finais dos tempos. Ou até o final do mundo, de um meteoro, de uma catástrofe. E aí vem desde os Nostradamus, calendário maia, o catolicismo, o budismo, então várias religiões, seitas já falam sobre isso. Teve um ano, que se eu não me engano foi em 2012, que o pessoal estava certo de que ia acontecer alguma catástrofe e que o mundo ia acabar. Não sei se vocês se lembram. Muitos se apavoraram, fizeram estoques de comida, fizeram refúgios, bunkers, que são refúgios subterrâneos, na tentativa de se livrar do fim do mundo. Mas ele não aconteceu. Na realidade, não é o planeta que vai acabar, não é o mundo que vai acabar. É o mundo como nós conhecemos que vai ter fim. Isso é a regeneração, isso é a transição planetária. Então, assim, para a gente relembrar os ciclos evolutivos do planeta. Hoje nós estamos no planeta de provas e expiações. Atrás de nós, antes, tem o planeta primitivo, existiu um planeta primitivo. À nossa frente, que é o nosso objetivo, tem mais 3 ciclos evolutivos do planeta, que é o planeta de regeneração, que é onde a gente está galgando para chegar nesse planeta. Após regeneração, tem
feliz e após o feliz tem o puro. Cada um com suas características e nós com nossos objetivos e com nossas missões para chegar até a pureza de espírito. Nos planetas, nos mundos primitivos, que são as primeiras encarnações da alma humana, nós passamos já por lá, ficou no passado. Vamos evoluir. Nossa obrigação é nos tornar pessoas melhores, espíritos melhores. Hoje, no planeta de expiação e prova, domina o mal. É por isso que a gente vê a maldade. A gente presencia coisas que parece que você diz assim, nossa, parece que o bem não tem vez. Mas isso faz parte do planeta que nós estamos, no mundo, da progressão do nosso mundo, e também faz parte do momento em que a gente vive. Porque neste momento que a gente está, em especial, muitos irmãozinhos primitivos, eles foram autorizados, eles tiveram a chance de encarnar aqui. Como eles são primitivos, a gente pode dizer espíritos infantis, eles ainda são como crianças, né? Eles têm que aprender como conviver, eles têm que aprender a amar. Mas eles tiveram chance de aqui estar. Então, muitos estão se melhorando e muitos não estão se melhorando. É por isso que a gente vê tanta coisa ruim. Mas em contrapartida, se existem esses irmãozinhos primitivos que aqui estão, muitos irmãos evoluídos vieram também para nos dar suporte nesse momento tão importante da nossa vida. Nós estamos hoje na nossa encarnação numa das mais importantes e abençoado quem está aqui, quem está tendo a oportunidade de evoluir e de progredir. Após isso, o planeta de regeneração vai ter novas forças. O que vai acontecer? Vai existir um mal, mas de uma maneira mais amena. O mal não deixa de existir a partir do momento que a gente entra no mundo de regeneração. Mas o bem sempre vai prevalecer. A gente vai ver uma redução da maldade. A gente vai ter uma psicosfera mais leve. E a sementinha do bem e do amor, ela vai começar a germinar. Mais à frente, a gente tem o mundo ditosos, o mundo que é o bem sobre o mal. Então, assim, quanto mais à frente o nosso planeta evoluir, o mal vai reduzindo, até chegar à última esfera, que é o mundo puro, que é o mundo celeste, onde os espíritos são depurados, onde reina exclusivamente o bem. Vai demorar um pouco para a gente conseguir chegar, mas vamos seguir firmes. Reencarnação após reencarnação, seguindo os passos de Jesus.
a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado. Sob o ponto de vista da ciência, das artes, do bem-estar material, resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar moral. Isso a gente encontra, isso é um trecho que a gente encontra na Gênesis, capítulo 18, item 5. Então, assim, a gente progrediu muito, a ciência, as artes, o bem-estar material em geral, progrediu muito. E se não tivesse progredido, eu não estaria aqui conversando com vocês. Eu aqui na minha casa, vocês na casa de vocês ou no trabalho. Isso é uma evolução, abençoada evolução, porque já imaginou a gente hoje, em quarentena, em casa, não podendo se comunicar? Ia ficar bem difícil. Porém, a gente não conseguiu evoluir muito moralmente. Às vezes a gente olha para o lado assim e parece que a gente até regrediu, pensando ali há 150 anos atrás, na época do Kardec. Alguns valores morais parece que regrediram. Então a gente tem que fazer a reforma íntima, a gente tem que levar esse chacoalhão para que a gente possa acompanhar a evolução tecnológica. Porque de nada adianta, a tecnologia está lá na frente e a gente está aqui atrás moralmente. O ideal é que a tecnologia, a ciência, que o material e o espiritual andem juntos. Já pensou se a gente conseguisse evoluir tão rapidamente quanto a evolução tecnológica? Quanto os avanços da medicina? A gente já está no mundo de regeneração há mais tempo. No entanto, como a gente não progrediu moralmente, a gente vai ter que passar por certas provações, expiações. Isso se faz necessário. Claro que se nós formos pensar há tempos atrás, quem sabe nossa encarnação passada, o que era a nossa diversão? Muitas vezes era ver pessoas devoradas por leões, pessoas brigando até a morte. Nós nos divertíamos vendo mulheres sendo queimadas nas praças, sendo taxadas como bruxas. Se elas não eram queimadas, às vezes elas eram jogadas no mar, no lago, jogadas na água, amarradas dentro de um saco. Pensou nisso? Se elas conseguissem se soltar e não morrer afogadas, elas eram queimadas em praça pública. E nós achávamos que aquilo ali era certo. Hoje, qualquer ser humano em sua consciência não acha nenhuma dessas ações aceitáveis. Claro que o mal ainda existe. Ainda a gente vê nossos irmãos se equivocando e cometendo atrocidades, porém muito menos. Nós ainda temos o mal
Nós ainda nos divertimos provocando o sofrimento de alguns irmãos. Nós fazemos nossos irmãos sangrar de outra forma. Nós jogamos nossos irmãos na fogueira de outra forma. Digamos de uma maneira mais suave. Ainda a gente se diverte com o sofrimento dos que nós julgamos errado. Nós julgamos, a gente julga nosso irmão, sentencia e joga na fogueira. Às vezes na fogueira da discórdia, na fogueira a gente é maledicente com o nosso irmão. Ou aquele irmão que é diferente por uma opção sexual, ou até por um gosto musical, ou pela vestimenta. Às vezes a gente se diverte prejudicando esse irmão. Mas nós evoluímos. Porém, se faz necessário evoluir a ponto de não provocar sofrimento aos nossos irmãos. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial. Se trata de uma renovação limitada a certa região, ou a povo, ou uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Então, tudo que está acontecendo hoje é para o nosso progresso moral. Todo esse movimento. Não vamos pensar que isso é um castigo, pois não é um castigo. Nós temos um Pai bondoso, amoroso e justo. Ele está nos dando a possibilidade de evoluir e conviver em situações melhores. E, quem sabe, um dia não ter sofrimento. Nem conosco, nem com aquele que nós amamos. Muitos de nós e muitos familiares, amigos, já estão sentindo ou pressentindo a necessidade de uma mudança. Muitos já estão se sentindo vazios. Compram, tem uma casa bonita, tem o carro do ano, podem viajar, mas não são felizes. Muitos já estão sofrendo do vazio existencial. Isso é muito bacana, não pelo sofrimento, mas porque eles estão acordando, nós estamos acordando, muitos de nós estamos acordando, estamos buscando uma religião, nós estamos buscando a caridade, estamos percebendo que o consumo material não nos satisfaz, não é isso que nos completa. E os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais entranhas do planeta que se agitam. São as da humanidade. Isso a gente também retirou da Gênese. Todo esse estudo de hoje a gente está se baseando no capítulo 18 da Gênese. Quem quiser depois ler, para mim é um capítulo que eu gosto muito, assim, é um dos meus prediletos. Então, assim, existia todo aquele misticismo que ia acontecer um cataclisma, que ia cair um meteoro, enfim, que a parte física, que a Terra
ia sofrer. Em consequente, nós iríamos sofrer. Mas é diferente. O nosso íntimo está sofrendo. Cada um de nós está sendo tocado de alguma forma, está sendo sacudido para crescer e para evoluir. Então, se nós achamos que o mundo está errado, que só tem coisa ruim, que a gente só vê maldade, é porque nós também estamos agindo de maneira errada. Porque nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Nós somos responsáveis pela evolução coletiva. E muitas vezes nós vemos o mal acontecendo e a gente não faz nada. Quem de nós nunca fez isso? Ah, não vou me envolver porque não é comigo. Então nós estamos agindo de maneira errada. Se a nossa psicosfera hoje está densa, está escura, é porque nós estamos com sentimentos densos, nossos pensamentos estão densos. Se o vírus hoje está aqui, Covid existe, ele está afetando toda a humanidade, é para nos dar um chacoalhão, é para fazer a gente mudar, é para fazer a gente perceber que somos todos iguais. Tanto que para o vírus, somos todos iguais. Ele não escolhe cor, ele não escolhe sexo, ele não escolhe religião, ele não escolhe credo, ele não tá nem aí se é rico, se é pobre. Ele tá atingindo a toda a população. E o que nós estamos fazendo para a situação mudar? Nós estamos nos modificando? Nós estamos realmente fazendo a reforma íntima? Para que aconteça a mudança no mundo, é preciso que cada um de nós seja a mudança. Sabe o vírus do bem? Nós temos que nos modificar e espalhar o vírus do bem. Porém, infelizmente, é muito difícil haver mudança sem que haja uma comoção em toda a humanidade. É por isso que hoje existe o Covid. Ele está aqui para fazer toda a humanidade se comover. Não é um castigo de Deus. Digamos que isso é um bônus, é uma oportunidade que nós temos de evoluir e de crescer. Até então nós fomos para a escola, nós estudamos, nós exercitamos e hoje nós estamos fazendo a prova. O Covid é a prova, a pandemia é a prova para ver se a gente evoluiu ou não. E o Dr. Barry, também no capítulo 18 da Gênese, ele fala algo que é muito interessante para a gente refletir.
Ele fala que é no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhai, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração, pela unificação e racionalidade das crenças. Ditosos os que deles aproveitam desde já. Tantas penas se pouparão esses, quanto forem os proveitos que deles aufiram. Ou seja, já vem sendo falado sobre a transição planetária. Feliz daquele que começou a trabalhar antecipadamente. Porque hoje está enfrentando a pandemia de maneira mais serena. Não está que nem o aluno que deixou para estudar no dia anterior da prova. Ele já fez a lição antecipadamente. Ele já começou a se preparar para esse advento. Porém, quem ainda não começou, ainda está em tempo de se voltar para si, conhecer seus defeitos, suas qualidades e melhorar e ajudar o próximo. Como é que a gente vai ajudar o próximo se a gente está em quarentena, se muitos de nós somos o grupo de risco e não estamos saindo de casa? Já te fui questionada sobre isso. Bom, se nós estamos em quarentena, estamos em casa com quem? Às vezes nós estamos em casa com nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nossos pais, com a sogra, com o sogro, brincadeiras à parte. Nós estamos em casa com aqueles que nós devemos estar. Nós estamos em casa com a nossa família. Onde é a nossa primeira escola? Não é na família? Onde é que nós temos mais problemas de relacionamento? Não é na família? Onde é que nós aprendemos a amar? Não é na família? Então nós estamos em quarentena, nós estamos isolados, convivendo muito mais com essas pessoas. E aí quando eu digo que Deus é um Pai amoroso e justo, tem gente que ainda duvida. Nós estamos isolados com quem nós necessitamos para o exercício e para a evolução. A gente encontra no Evangelho de Mateus uma passagem que é muito interessante e que Jesus fala para uma pessoa que quer seguir. Jesus fala para nós isso. Nesse momento ou em outros momentos. Quando a pessoa vai lá fazer uma oferta diante do altar. Então a gente encontra no Evangelho de Mateus 5,
23 ao 24, a seguinte passagem: se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então venha fazer a tua oferta. Quem sabe nós não estamos com aqueles que nós devemos nos reconciliar antes de fazer a oferta para os outros, antes de ajudar os outros, antes de ser caridoso com os outros. Não que a gente não tenha que ser, nós temos sim que ser caridosos com os nossos irmãos humanos, nossos irmãos animais também, que nesse momento de pandemia muitos estão sendo abandonados e que também são filhos de Deus e também merece ter comida, ter água. A gente não pode esquecer deles também. Eles também sofrem, assim como nós. Então, meus irmãos, o que nós estamos fazendo? Qual o nosso papel na transição? Como nós estamos nos preparando para atingir os objetivos como seguidores de Cristo? Lembrando sempre daquela máxima que a gente encontra no Evangelho de Lucas: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Então, nós não somos leigos. Nós temos o conhecimento, nós já havíamos sido alertados para esse momento. E nós seremos cobrados por isso. Então, meus irmãos e irmãs, vamos arregaçar as mangas e vamos para o exercício da caridade, fraternidade, solidariedade. Vamos evitar coisas que nos levam para longe de Jesus. Ok? Estamos em transição. Vamos aproveitar a oportunidade de evoluir. Não estamos num período fácil, mas vamos manter a fé no nosso Pai amoroso, bondoso e justo. Desejo que todos vocês fiquem bem, fiquem em paz. Não vamos nos esquecer das orações. Não vamos nos esquecer de vibrar de maneira elevada. Quando aquelas ideias, aqueles pensamentos, quando as aflições nos atingir, vamos vibrar em outra frequência, vamos orar, ler coisas edificantes, pois assim a gente vai também ajudar a mudar a psicosfera do nosso planeta. Então vamos ficar em paz e vamos nos preparar para encerrar
com uma prece. Então, meus irmãos, vamos serenando, respirando profundamente, sentindo a presença do Mestre Jesus dentro de seus lares, nas suas vidas. Vamos perseverar com fé, com paciência, pois nada acontece na vida por acaso, nada acontece sem permissão divina. A espiritualidade não nos abandona nunca. Ela só não faz a nossa parte. Vamos seguir firme na seara do Mestre. Que assim seja.